A paz de Deus a todas as nações do mundo, e em nome de seu Filho Jesus, o Messias. Que Deus abençoe a todas as nações. Eu, Sandro Pedro, mais uma vez aqui no canal Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Hoje para falar as profecias de Deus contra Jerusalém, que Deus falou que congregará todas as nações do mundo contra a peleja contra Jerusalém, ali no Vale de Josafá, ou Vale dos Cedros, que é a mesma coisa. Hoje, ali em Israel, de população tem 8.968.049. Desses 8 milhões, apenas 25 mil são cristãos, sem contar o templo do Rei do Norte, que é o Anticristo, que também tem aí em Jerusalém. E vamos ver, não esquecendo que esse Rei do Norte, que irá contra Jerusalém, ali no Vale de Josafá, não esqueçam que esse Rei do Norte, como eu falei nos vídeos anteriores, esse Rei do Norte, que é o Anticristo, ou o falso profeta, que é a mesma coisa, ele é a mesma segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, é o mesmo Rei do Norte de Daniel capítulo 11, versículo 21, e é ao mesmo tempo o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21. Vou ler então as profecias de Deus, que também ali no livro de Joel fala sobre que Deus enviaria Jesus e também derramaria do seu Santo Espírito em toda a carne, em todos aqueles que estivessem seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, o Messias, seu Filho. E também nesse livro de Joel, onde Deus fala que no Vale de Josafá, que fica aí em Jerusalém, Deus congregará todas as nações fortemente armadas contra Jerusalém, ali no Vale de Josafá, no Vale da Decisão. Vamos ler então os 3 capítulos do livro de Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído. O vinho novo se secou, o azeite falta. Despertai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a mastieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus.
Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante de vossos olhos? A alegria e o regozijo do templo do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, até os rebanhos das ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e dessas trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, corre como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Vão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegreceram o sol e a lua, e retiraram as estrelas, o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu exército e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é muito grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor, o vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: e vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e os lançarei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão, e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, e a vide, a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a de outono e a da primavera como outrora. As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite.
Eu vos recompensarei anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviarei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. O dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, será salvo, porque no monte de Sião, que é Jerusalém, e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Quando Deus fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, é porque Jesus foi morto em Jerusalém e no terceiro dia Deus o ressuscitou. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor ainda chamar em Cristo Jesus. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz, venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo Tiro e Sidom, que fica ali no Líbano, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, colocastes nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os levar para longe da terra onde nasceram. Vede, eu os tirei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espada das relhas dos vossos arados e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, que é ali em Jerusalém, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a colheita. Vinde e descei, porque o tanque de prensar uvas está cheio, os vasos deles transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ali em Jerusalém, no vale de Josafá, ou vale de Cédron, que é a mesma coisa. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, porque ali meu filho morreu e no terceiro dia eu ressuscitei. Estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes
destilarão vinho novo. Os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração, perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Esse foi os 3 capítulos do livro de Joel, onde Deus fala que nesse fim dos tempos, Deus enviará todas as nações do mundo contra Jerusalém, no vale de Josafá, que fica ali em Jerusalém. E Deus fará uma nação ir contra outra. Hoje, por enquanto, são mais ou menos 25 mil cristãos, de 8 milhões que tem morando em Israel. Mas Deus vai aumentar esse número, porque todos ali de Jerusalém, nesse dia que todas as nações irem contra Jerusalém, só serão salvos aqueles que tiverem servindo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas não somente em Jerusalém, mas todas as nações do mundo só serão salvas se tiverem servindo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, Jesus, o Messias, sobre essa pessoa que se mantém rebelde, cairá a ira de Deus. Deus abençoe a todas as nações do mundo.